WW de volta, a gente começa esse último bloco falando do presidente americano Joe Biden resistindo a todas as pressões, enviou uma carta aos representantes do seu partido, democrata, dizendo que vai seguir na corrida presidencial de lá, ele não sai de lá, ninguém o tira. Esse comunicado veio nessa pressão crescente que ele sofre para desistir da sua candidatura. Vamos ver a reportagem da Mariana Janjaco. Na carta, Joe Biden afirma que não estaria concorrendo de novo se não acreditasse que é a melhor pessoa para derrotar Donald Trump nas eleições de novembro. O presidente americano também citou os votos que recebeu durante as primárias democratas como razão para continuar na disputa e perguntou: então agora nós só vamos dizer que esse processo não importa? Que esses eleitores não têm voz? O documento veio na manhã seguinte a uma ligação entre deputados democratas preocupante para Biden. O grupo foi até o líder do partido na Câmara, Hakeem Jeffries, dizer que o presidente deveria se retirar da corrida eleitoral. A carta não aborda, entretanto, o principal problema da campanha de Biden: as dúvidas quanto à sua idade, capacidade física e cognitiva de ser presidente novamente, principalmente depois da performance desastrosa no debate da CNN realizado no final de junho. Pelo menos 5 congressistas democratas já falaram abertamente que Biden deveria desistir, mas esse número parece ser ainda maior nos bastidores, a portas fechadas. Agora, existe uma divisão no partido entre aqueles que apoiam ou não o presidente. Os democratas não podem escolher outra pessoa para disputar as eleições sem que o próprio Biden desista da candidatura primeiro. E a pressão para que ele faça isso aumenta, mesmo com a estratégia da equipe de campanha para demonstrar vitalidade. O presidente americano deu entrevistas e está com uma agenda intensa de viagens pelo país. Nesta terça-feira, congressistas democratas se reunirão presencialmente em Washington pela primeira vez desde o debate da CNN. E o resultado do encontro pode ser decisivo para o futuro de Biden. O professor Joe Biden fez até bronzeamento artificial para ficar com uma cara mais saudável e está resistindo muito. Até que ponto ele aguenta ou deve aguentar essa pressão e se manter na candidatura? Se nós lermos a carta, o que ele dá a resposta para a tua pergunta, né? Primeiro, ele comenta claramente que a elite do partido precisa ser, de alguma forma, convencida de que não dá para trocar de candidato. 2, ele chama claramente os doadores. Aí é que está o X da história, né? Quem é que vai pagar a conta? Quem é que vai pagar a conta pensa como sobre as alternativas quanto a Joe Biden. Esse é o ponto, Thaís. Se nós olharmos com alguma cautela para isso, nós vamos ver que há uma dificuldade de você tecer as linhas, fazer os acertos correlatos entre a máquina do partido e um novo candidato, entre o que são as pressões dos doadores e um novo candidato. Isso leva meses para ser feito. Biden, na carta, foi muito claro, né? Nós temos 42 dias até a convenção e 119 dias até a eleição. Ele sabe do que está falando. De alguma forma, quando olhamos para isso, fica mais difícil você entender esse processo. A pergunta que aparece, que não quer calar, é por que da insistência? A insistência talvez tenha a ver em um processo em que Biden não tem ainda, vamos dizer desta forma, alguma projeção mais forte nas pesquisas. Algum fato precisa ser forçado. Porém, é preciso notar, como a Ipsos notou na pesquisa do mês passado, que no grosso do eleitorado o debate teve pouco impacto. Ele continua mais ou menos com os mesmos 44% de votos. É disto que nós estamos falando. É nesse sentido que ele diz que quem decide a eleição é o eleitor e não os analistas, a imprensa e todos aqueles que perdem a troca de candidato. Eu chamo a atenção para que TV ele escolheu para fazer esse anúncio. Uma TV que, na linguagem norte-americana, né, a MSNBC, é uma TV, para usar a linguagem deles, liberal. Né? Aquela linguagem que significa um tom mais progressista. Ele, de alguma forma, foi operar nessa linha, de algum modo, avançar no eleitor, porque ele sabe
que na estrutura partidária ele tem 90% dos delegados. Será difícil mudar essa realidade. A gente vai ter que entender o tamanho da coragem, né, dos democratas mais fortes de falar publicamente, porque publicamente poucos falam, né? A imprensa tem sido mais contundente nisso. Hoje ele deu recados importantes. Ah, não quer que eu seja? Quem que vai ser então? Se coloque como candidato, né? Quer dizer, ele está fazendo provocações da política real, né, professor? E não apenas da retórica, né? Thaís, você tocou no ponto central. Ele mudou completamente o comportamento de campanha. Ele tinha um comportamento de campanha muito mais tendendo para vender a imagem de moderação. Ele adotou, principalmente para dentro do partido, um comportamento de confronto. Vocês querem brigar? É isso que ele disse. Olha a minha força. É exatamente o que ele nomeou a força. Né? Eu tive 14 milhões de votos nas primárias. Eu tenho 90% dos delegados. As regras eleitorais nos Estados Unidos são claríssimas. O delegado não pode mudar de opinião. Ele não pode votar de um jeito no Estado e na convenção votar de outro. Não vale, não pode. Então, quando nós olhamos para esse contexto, Biden tem, para usar uma expressão bem nossa, em relação a esse contexto, a faca e o queijo na mão. É preciso entender perfeitamente a origem dessa contestação, principalmente com as ambições políticas mediadas. Nós temos 5 candidatos que têm expressão regional e ambição federal. Nenhum deles consegue avançar, nenhum deles lança a candidatura, porque sabe exatamente o custo que terá. É esta a provocação máxima dele, quando ele fala do confronto. Lancem a candidatura, se exponham, quero ver, né? Porque eles sabem perfeitamente que se ele ganhar a eleição, esse candidato vai ficar no sereno e na garoa, né? No sereno e na chuva, depois se ele, por acaso, ganhar a eleição. Jussara, eu vou repetir a pergunta, porque eu acho que a preocupação tem o mesmo fundamento. Como é que o governo brasileiro está acompanhando esse embate? Olha, com bastante atenção e preocupação, Thaís. Claro, não tem nada dado como certo. O governo brasileiro tem uma preocupação porque, afinal de contas, eles admitem que uma eventual vitória de Donald Trump, isso de alguma forma mobiliza as forças de direita aqui no Brasil, pelas conexões que Trump tem com o bolsonarismo, mas fica sempre a diplomacia sempre dizendo, apostando nas relações bilaterais e da importância do negócio entre os dois países para minimizar ali a eventual vitória de Trump. Mas queria chamar a atenção também para a questão do posicionamento hoje do presidente Biden. Quando ele faz essa provocação, dizendo que os analistas e a imprensa que ficam pedindo para ele desistir, ele também, de outro modo, ele dá essa resposta, mas não responde ao ponto importante. O quanto se sabe da real capacidade dele de disputar uma eleição, qual é o real estado de saúde dele, porque grande parte da campanha de Trump e a brecha que se deixa, né, e que para questionamentos, e a imprensa veio questionando isso, o quanto a Casa Civil foi transparente com as condições de saúde e cognitivas do presidente Biden. Então, o que a gente tem visto dele, ele hoje deu essa entrevista numa ligação inesperada, né, para essa emissora de televisão, se posicionou por uma carta, deu uma entrevista gravada, mas como será o posicionamento dele, qual será o desempenho dele no próximo debate? E isso fica esse questionamento porque ele pode vir ali a falhar novamente e a situação se agrava. Agora, o Biden deixou alguns dias ele deixou um espaço para uma desistência dele. Ele disse que se desiste se Deus mandar. Se os congressistas, de repente começarem a fazer um clamor muito alto, de repente ele entenda como a voz de Deus. Vitor, a Jussara falou da questão da saúde dele. Hoje, uma reportagem do New York Times levantou a visita frequente de um médico especialista em Parkinson. Quer dizer, a imprensa americana, obviamente, está inteira tentando descobrir isso, né? Já que o presidente, nas entrevistas que dá, se recusa a falar sobre a saúde, ele só responde: estou ótimo, vem fazer minha agenda, me acompanha para você ver e tal. E internamente tem muito bastidor falando: olha, ele está mais esquecido, ele está com mais ausências.
Por onde você acha que ele encontra uma saída aí para responder a esse questionamento? É uma situação difícil, né, Thaís? Acho que a única solução, de fato, seria ele mostrar que está bem. E ele tem tentado fazer isso com esses posicionamentos, inclusive, muito mais enérgicos do que ele se mostrou no debate, né? Nessa entrevista ali à MSNBC, ele, inclusive, foi muito enfático em relação à defesa da sua candidatura, mas essa reportagem do New York Times preocupa, né? Apontando que o Dr. Kevin Canard, que é especialista, neurologista especializado em distúrbios motores do Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, fez 8 visitas à Casa Branca nos últimos 8 meses. Então, é realmente preocupante, né, que possivelmente a Casa Branca possa estar escondendo uma doença do presidente americano e mantendo, né, a Joe Biden se mantendo nessa corrida, mesmo sem ter condições para isso. E o Partido Democrata... Vez, né? Pois é, mas o Partido Democrata é isso como o professor estava falando. Se posiciona, se movimenta nos bastidores, mas quando vem a público, né, tem muita gente com dificuldade, inclusive, de se posicionar. Havia, por exemplo, a possibilidade daquela governadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Hoje ela disse que está fora. Disse que está fora. Então, assim, mesmo os pleiteantes que poderiam substituir Biden têm se tirado o deles da reta ali, têm saído dessa discussão, sendo reticentes em inclusive, criticá-lo publicamente. E aí a imprensa está fazendo isso, porque a imprensa, inclusive, nos Estados Unidos, tem uma tradição de apoiar, né, ou não apoiar, ou né, se posicionar contra o candidato X ou Y. Sim, ele se posiciona abertamente. Professor, o senhor tem menos de um minutinho para fazer a conclusão aqui da nossa conversa hoje. Menos de um minuto. Olha, eu gostei muito do que o Irajá e a Jussara comentaram, porque, de alguma forma, o que o Irajá mencionou foi o seguinte, né, com essa matéria sobre as 8 visitas, né? Tem gente vazando informação na Casa Branca. Esse é o ponto. Né? Como é que o New York Times ficou sabendo dessas 8 visitas? Dentro do staff presidencial, há situações mais variadas. Eu tenho mais medo dessas, entre aspas, traições, do que efetivamente a ação política real. Porque cada uma, quando a governadora de Michigan desistiu, os doadores da campanha dela disseram: nós não queremos briga com Biden. E ela sabe que política é carreira. E ela sabe perfeitamente que o dia seguinte ela vai precisar dos doadores. Sim. Eu acho que esse é o ponto que segura todos os outros. Pronto. Já entende tudo de televisão. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM, sempre nos ajudando aqui. Obrigada, boa noite, boa semana. Obrigado a vocês pelo convite, boa noite a todos. Jussara Soares lá em Brasília, Vitor Irajá aqui em São Paulo comigo. Obrigada, boa noite a todos. O WW termina aqui. Até amanhã.